Boa tarde, meus amigos, boa tarde, alunos do Instituto Federal. É um prazer estar aqui com vocês novamente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, levando até vocês um pouco de conteúdo, levando cultura, levando conhecimento para vocês. Estamos afastados fisicamente, mas presentes intelectualmente. Hoje, um convidado especial, um vídeo especial, um amigo, um colega professor do Instituto Federal, professor Lincoln Lopes, que é um especialista, ele vai falar um pouquinho sobre ele já já, um cara da área de segurança, um cara da área de gestão, e separou um tempinho na agenda para bater um bate-papo conosco hoje. E o tema hoje não podia ser mais controverso, não podia ser mais quente. Hoje o assunto é China. Vamos falar sobre China. Então, professor Lincoln, boa tarde, obrigado por ter disponibilizado um tempo de estar aqui conosco. Boa tarde, professor Robson. Boa tarde aos amigos aí do Instituto Federal, aos alunos tão queridos. Aliás, inclusive, no curso de Geopolítica, a gente estava em China, no meio de China, quando chegou a pandemia e a gente teve que suspender as aulas. Então, é até legal que dá uma continuidade aqui no assunto. Um abraço para todo mundo, um prazer estar aqui e vamos lá. Vamos em frente, vamos em frente. Pô, então foi uma coincidência feliz, né? Na matéria de geopolítica, né? Você está no ponto de China, falando sobre China. Ô Lincoln, nós nos conhecemos, somos colegas do Instituto Federal. Depois eu corto isso. Somos colegas do Instituto Federal, mas para os colegas, para o pessoal que está assistindo, que não conhece você, você poderia falar um pouquinho sobre sua carreira, se apresentar para os nossos amigos? Ok. Bom, eu tenho uma carreira complicada porque eu fiz um punhado de coisas na vida. Já vivi umas 3 vidas. Eu sou formado em administração, fiz o meu mestrado em administração aqui na USP em São Paulo e na área de finanças e o doutorado, tentando concluir meu doutorado também em finanças, né? Mas antes de ser professor do Instituto Federal, eu era oficial da Marinha, né? Eu era primeiro-tenente da Marinha. E antes de ir para a Marinha, eu tinha uma carreira na iniciativa privada, como gestor na área financeira. Trabalhei no Brasil, trabalhei no México, fiquei 5 anos no México. Voltei para o Brasil, trabalhei em empresas multinacionais aqui, daí fui para a Marinha, saí da Marinha e fui para o Instituto Federal. Nesse meio tempo, fiz meu mestrado e estou aí tentando terminar o doutorado. Agora, no Instituto Federal, trabalhando no campus de Pirituba com o professor Robson. Né? Adoro trabalhar lá, muito legal. Então, a carreira está andando não como planejado, porque eu nunca planejei isso tudo, mas está melhor do que planejado. A vida, né, ela não está nem aí para os planos da gente, né? Essa é a verdade, né? Esse Covid-19 é um exemplo típico, né? Ela não está nem aí para o planejamento do mundo e ela chega e põe tudo de pernas para o ar, né, Lincoln? Escuta, Lincoln, antes de nós entrarmos no nosso assunto da China, você também é coordenador do curso de gerenciamento de projetos, a pós-graduação gratuita. Você não quer falar um pouquinho do curso para os amigos que estão nos assistindo? Claro. Bom, após uma especialização, né, em gestão de projetos, está no primeiro ano, né, a primeira turma agora, e a gente teve a aprovação do curso o ano passado, tivemos o edital no final do ano, e tivemos pouco menos de um mês de aula antes da pandemia parar com tudo. Esse link, inclusive, foi enviado dessa conversa nossa para essa turma, para eles assistirem lá no YouTube. É um curso interessante porque a gente pegou um curso apesar de sermos uma instituição, né, pública, né, somos federais, mas a gente pegou bem o conteúdo daquilo que é ministrado nas escolas privadas de mais alto nível. Então, a gente conseguiu fazer um curso público, até onde eu pesquisei, se alguém souber, tiver uma informação diferente da minha, me envie, mas somos o único curso público na zona metropolitana de São Paulo em gestão de projetos. Então, nenhuma instituição pública, estou falando aqui de USP, Federal, ninguém oferece uma pós-graduação em gestão de projetos gratuita, né? Gratuita. Tem fundações ligadas a universidades que oferecem, mas cobram caríssimo. De forma gratuita, somos a única. E tivemos uma procura muito, muito grande, até porque a gente fez uma divulgação curta, um período curto, tivemos uma disputa grande, uma prova de seleção bem puxada, e os melhores alunos entraram. Estamos bastante orgulhosos do que está acontecendo lá. E a gente vai ter agora, ao longo de 2 anos, 1 ano e meio de aula e 6 meses por TCC,
para essa turma desenvolver todos os seus estudos e seu projeto final. Ao final deste ano, nós deveríamos, eu não posso dizer que sim nem que não, deveríamos ter uma nova seleção para a segunda turma. Mas devido à questão do Covid, a gente não sabe como será feita a reposição de aulas e pode ser que a gente acabe ficando um pouco sem professores e com isso a gente não consiga colocar uma nova turma no final deste ano. Isso empurre um pouquinho, alguns meses para frente a seleção. Então, quem aí estiver ouvindo e quiser fazer essa pós, fica de olho. O site do Instituto Federal de Pirituba, né, toda semana lá, dando uma olhadinha, que teremos a segunda turma e a ideia é que tenhamos ingressos anuais. Todo ano vai entrar uma turma nova, né? E daqui 2 anos começa a se formar essa turma de altíssimo nível. Os professores são os melhores professores, né? Todos tiveram passado na iniciativa privada, estão agora, são professores concursados do Instituto Federal, de altíssimo nível, e não tenho dúvida que esse curso, retomando pós-pandemia, acredito que a gente vai ter um dos melhores cursos de gestão de projetos da cidade de São Paulo, talvez do Brasil. Excelente, parabéns, parabéns a todos os envolvidos aí. E, bom, assim como na graduação, as aulas estão, o calendário está suspenso, né, Lincoln, nesse momento, né? A gente suspendemos e continuaremos suspensos por um tempo ainda, em virtude da segurança dos alunos, né? Mesmo com certo relaxamento do isolamento social, que está indicando essa linha, nós temos turmas grandes. Essa turma, por exemplo, tem hoje 38 alunos. Seria irresponsável de nossa parte colocarmos 38 pessoas confinadas numa sala no inverno, né? Estamos nos aproximando do inverno. Então, provavelmente, a gente deve, para essa turma, caminhar, né, para uma solução temporária em ensino à distância, para não ficar parado, né? Então, acredito que no próximo mês a gente já consiga iniciar essas aulas de ensino à distância. E assim que for seguro, a gente volta para as aulas presenciais, que é onde o professor brilha, porque aí ele consegue conversar com o aluno, contar a história para o aluno. Usa a parte mais rica de uma pós-graduação em negócios, que é um aluno contando a sua vivência para o outro aluno, e um professor que já viveu aquilo várias vezes consegue apontar se a solução foi boa, se teria uma solução melhor. O enriquecimento, a principal coisa numa pós dessa, sem dúvida nenhuma, é o intercâmbio de ideias entre as pessoas. Para isso, a presença física é fundamental, mas não vamos nos furtar de trabalhar com essa turma, mesmo sem poder nos reunir pessoalmente. Vamos virtualmente, estando próximos, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E você particularmente, Lincoln, como é que você... Bom, primeiro, você, sua família, tudo bem com relação ao Covid, não é? Graças a Deus não teve nenhum problema, não é? Seus parentes, o seu círculo mais próximo, tá tudo ok, né? Saudável, sem problemas. Sim, então tá todo mundo bem. Chato que você divide a família, né? Meus pais Claro. moram no interior, então eu não vejo meus pais há meses e ficarei alguns meses sem vê-los. Os meus filhos, minha família sou eu e meus filhos, eu sou divorciado, então eles oscilam entre a casa da mãe e aqui. Nós nos vemos metade da semana eles ficam comigo, metade com a mãe. Mas são crianças saudáveis, então, e a mãe também está confinada, então tá tudo tranquilo, né? Bom, Rezando por quem está doente aí, tem conhecidos que estão doentes, amigos que estão doentes, mas estão também indo bem, não teve nenhum caso próximo a mim que me inspirasse maior confiança, maior preocupação. do meu círculo de conhecidos, eu tive 2 casos. Um no Rio de Janeiro, que inclusive um colega professor que ia gravar com a gente, o José Luiz Niemeyer, que é professor do IBMEC do Rio, professor de Relações Internacionais também. E ele pegou, mas já tá bem. E uma afilhada de coração, né? Uma amiga da minha filha, cresceram juntas e tal, e muito querida, viajava junto com a gente, tudo, uma filhadinha, que também ficou grave, ficou internada há mais de 10 dias, mas já está em casa, já está bem. E ela é jovem, você vê, não é? Uma menina dos 20 e poucos anos, né? Uma menina jovem, forte, saudável, pratica exercício, mas mesmo assim ficou mais de 10 dias internada e a mãe dela passou um apuro com ela. Mas ela está bem já, graças a Deus, no meu hall de conhecidos e parentes, esses foram os únicos 2 casos que eu soube. Vamos torcer para que isso passe logo, né, Lincoln? E que venha um Sim. tratamento, que venha uma vacina, né? A imunização de massa e coisas do tipo. Muito bem, meu amigo Lincoln. Vamos falar de China nesse século XXI. Lincoln, é chovendo molhado dizer que a China, eu não vou dizer que ela é o principal global player, né? Não vou dizer isso, porque é óbvio que os Estados Unidos ainda é o principal global player,
Os Estados Unidos ainda dão as cartas, né? Mas nós temos um jogador com cacife muito pesado à mesa, não é? Quais são as primeiras considerações sobre a China nesse século, Lincoln? O que você acha? Bom, a China, sob o meu ponto de vista, né, daquilo que eu estudei sobre a China, a gente tem a dificuldade de entender a China. Quando a gente acha que entendeu, a gente acha que tem a resposta para a China muda a pergunta. Né? Então, o que acontece é o seguinte: minha conclusão sobre a China é que a gente não consegue entender a China do século XXI sem entender a China de 4, 5 mil anos atrás. Né? O modo de pensar do chinês é diferente. O chinês pensa... a gente ignora o fato de que temos milhares de anos de civilização ocidental em cada um de nós. E quando a gente olha para a China, a gente olha, do estrito senso, né, com os olhos ocidentais. A gente não entende, aquilo não encaixa no nosso modelo mental. A gente começa a achar aquilo um pouco exótico, um pouco diferente. Acha até que a gente tem a arrogância de acharmos que somos superiores socialmente ao que eles são. E por isso que a gente erra tanto sobre a China. Quando a gente acha que está entendendo alguma coisa, a gente fala bobagem. Mas a China, sem dúvida nenhuma, ela começou a época que eu nasci, né, na década de 70, sair de um país extremamente mais pobre que o Brasil. A China tem 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8 milhões e meio, ou seja, 1 milhão de quilômetros quadrados maior que o Brasil. Mas tem os desertos, tem a parte de montanhas, acaba tendo um território não muito diferente do brasileiro, no final das contas. Nós também temos a floresta amazônica, que não é tão não é um território aproveitável para o uso urbano. Então, a China é um país equivalente ao Brasil, um pouco maior, uma população imensamente maior que a brasileira, uma população numerosa, que é fruto de uma política recente, né? Aquela política de filho único que vigorou por muito tempo. Recentemente, essa política caiu. Então, é uma população gigante, barata, né? Uma mão de obra extremamente barata, e que a China, lá na década de 70, né? Quando o Mao Tse-tung fez a aproximação com o Nixon e ela entrou para a ONU no lugar da República da China, né? É interessante entender esse passo histórico da China. A China teve, ao final dos anos 1911, na realidade, acabou a monarquia chinesa e começou a república. E ao longo da Segunda Guerra Mundial, um pedaço da China foi dominado pelo Japão e o outro pedaço da China lutou ao lado dos aliados. Esse pedaço da China, ao final da guerra, se transformou em governo, o governo chinês, né, da República da China. E quando o Mao tomou poder, né? O PCC, o Partido Comunista Chinês, ele já dominava a China inteira. E quando o Mao chegou ao poder, o governo da China foi para uma ilha, né? Para Taiwan. Né? Declarou Taipei sua capital. E desde então, ali era a capital da China, em Taipei. Né? Até que em 73, com a aproximação do Nixon com o Mao, a República Popular da China, RPC, assumiu na ONU o lugar da República da China. E Taiwan ficou para um canto, inclusive assumindo a cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. E a China comunista caiu de paraquedas na ONU. Lembra que o governo que lutou na Segunda Guerra Mundial não era o de Mao, era aquele governo que estava então em Taipei, lá em Taiwan. E esse governo foi expulso, entre aspas, do lugar da China, né? E aí começou a aproximação da China com o Ocidente. E aí começou também aquela aproximação da China com o que eles chamam hoje de socialismo de mercado, né? No final dos anos 70. A abertura econômica, a abertura liberal de empresas, porém ainda com o regime fechado, não é? Sim, e até hoje o PCC é praticamente o partido único na China. É o partido único. Eles abandonaram o socialismo como bandeira única, mas não permitem outra. Então, na realidade, não é mais a única forma permitida, mas é a única que existe. Então, a China ainda é um país de ideologia socialista, porém com práticas de mercado, né? Os países socialistas como China, como Coreia do Norte, mesmo como Cuba, a lógica é que as discussões políticas dentro do Partido Comunista você tem várias linhas, né? Você tem vários pensamentos, você tem divergências, você tem discussões
Então, se é interessante quando você assiste, de vez em quando eles liberam parte da reunião do PC, né, do PCC, do Partido Comunista Chinês, e, e eu não falo chinês, óbvio, mas eles colocam legendas, existe vídeos desse tipo para você assistir, vocês podem procurar por aí que vocês encontram, e você vê debates muito quentes, muito acalorados de deputados, de representantes de cantões, né, se atacando e criticando a política de governo, e a gente pensa assim, poxa, mas como é que esse cara, né, fica atacando o partido? Não, mas é dentro do partido, né? A lógica é que você pode ter qualquer discussão, mas dentro do partido. Fora do partido, não. Fora do partido, a repressão ela é muito forte, né? Sim, sim. A gente tem aquele modelo que a gente ignora um pouco, né? Aquele modelo soviético de organização, Sim. que aí, aliás, a palavra soviética vem disso, né? Dos soviéticos, Uhum. os sovietes, que são aqueles birôs onde as coisas são discutidas, há uma hierarquia de agrupamentos e que, claro que há debate. O debate é permitido, mas dentro do espectro ideológico pré-definido. Então, eu não posso, por exemplo, na China debater, aliás, no Brasil está na moda isso, debater liberdade de imprensa. Isso não existe na China. Então, ninguém vai defender com veemência isso. O que vão defender é o quanto o governo vai ou não controlar a imprensa. Se vai controlar mais ou menos. Então, eu estava vendo esses dias lendo um documento sobre câmeras, né, com reconhecimento facial. Uhum. E no Brasil nós temos uma quantidade menor que 1.000 câmeras que permitem o reconhecimento de pessoas apenas pela imagem. Isso fica em aeroportos, basicamente. E na China são 27 milhões de câmeras. Mas Não em tem países, dúvida que o governo chinês... é. Mas em países liberais, por exemplo, em Londres, né, você tem uma quantidade muito grande dessas câmeras. No Japão, você tem, na Coreia do Sul, você também tem uma quantidade muito grande dessas câmeras, né? Isso tem Sim, a gente... sido, parece que tem sido aceito, né? Essa pequena perda de liberdade individual em prol de uma segurança maior, né? A população de Londres, no começo, também reagiu com muita crítica, mas já faz mais de 10 anos que, em Londres, por exemplo, essa já é uma discussão passada. Os londrinos, eles estão acostumados, eles sabem que estão vigiados, né? Em qualquer rua. Inclusive é comum. Bom, um colega meu que veio de Londres disse que alguns londrinos, quando saem meio alterados etilicamente, ele senta e ele fala assim, eu vou esperar a ambulância vir me buscar. Ele não chama ninguém. Ele simplesmente senta lá na rua, porque ele sabe que tem alguma câmera que está olhando ele. Dali a alguns minutos vem um carro da polícia ver o que aconteceu com ele. Ele nem chama mais a ambulância. Ele fala: Não, eu vou sentar por aqui, vou esperar ser resgatado. Né? O divisor de águas aí, na realidade, é outro, né? Que é o conflito entre a OTAN, basicamente a OTAN, e o mundo islâmico, e que gerou os atentados tanto em Londres quanto na Espanha, em Madrid, e o mais famoso, o de Nova York, que deu origem ao ato patriótico lá nos Estados Sim, Unidos e que permitiu o governo americano fazer qualquer coisa em nome da defesa da população, combate ao inclusive terrorismo. tirar direitos de liberdade. Mas o que é interessante, inclusive São Paulo, a gente mora em São Paulo, já aconteceu comigo do meu carro quebrar dentro de um túnel e a própria CET mandar um guincho lá porque me viu parado. Isso é uma coisa que nós no Ocidente, estamos começando a aceitar em virtude da insegurança, seja num país de terceiro mundo, a insegurança de violência mesmo, que existe entre grupos criminosos e a população, ou em países que têm ameaça terrorista. Mas a identificação do rosto pela câmera, ou seja, quando eu passo num lugar, a câmera me filma e alguém vai ter o meu nome, sobrenome e endereço, né, só porque viu o meu rosto, isso é algo que nós, no Ocidente, estamos ainda tentando engolir. E na China, como a gente acabou de falar, a questão da democracia não é algo tão importante assim lá, aliás, não tem importância nenhuma, a população nem não se revolta, tudo bem, né? O governo saiba onde eu estou, não tem importância nenhuma, porque eu já tinha que informar mesmo, agora não é mais fácil. Veja, é uma discussão que, em algum momento, se a China continuar crescendo, e vai continuar crescendo, quer dizer, eu estou até fazendo uma previsão de futuro aqui, a gente vai nós teremos que ter esse debate no Ocidente. E aí? Democracia como a gente conhece, né? Veja bem, há várias formas de democracia. Democracia como a gente conhece é viável mesmo? Né? É um debate duro que a gente está empurrando. A gente não quer debater isso, a gente não quer mudar a nossa forma. Mas a gente está vendo que essa consulta popular é algo extremamente salutar, torna o mundo um lugar melhor, mas lugares que não têm esse debate avançam com uma velocidade monstruosa.
em algum momento eles podem atropelar a gente. Quer dizer, como é que a gente luta contra isso? A gente luta nos igualando a eles ou levando o nosso modo de ver o mundo para que eles façam igual? Né? Com a Rússia, a gente está nesse debate, mas com a China, aparentemente, não existe esse debate. Não. A China não quer saber nosso modo de vida, eles querem impor o deles ao resto do mundo. Né? Pois é. Isso é algo que a gente precisa conversar melhor. Quer dizer, a sociedade vai ter, em algum momento, por bem ou por mal, debater que tipo de relação ela quer ter com a China. Como é que será que a China vai se comportar com o resto do mundo no resto do milênio? Como é que isso vai influenciar o Brasil? Como é que nós vamos viver as nossas relações com a China? Esses assuntos e outros nós vamos continuar tratando com o professor Lincoln no próximo bloco desse nosso bate-papo, desse vídeo da série Vamos Juntos. Então você que nos acompanhou até agora, continue aí que nós voltamos em seguida com a segunda parte desse bate-papo gostoso. Até já!